Chegamos ao nosso esperado workshop Psicoterapia do Puerpério. Mais uma vez, sejam todas bem-vindas. É um prazer tê-las aqui comigo e espero que, de fato, esse workshop consiga ampliar o olhar de vocês frente à temática da assistência emocional a mães. Então, sem sombra de dúvidas, tudo que eu tenho aqui para trazer para vocês é para você, né, que deseja começar a trabalhar com mães. Então, esse início eu sei que gera muitas dúvidas: como começar, como me tornar referência, qual é o caminho certo, consolidado, ético. E também para você que já trabalha com mães e percebeu uma necessidade de se aprofundar na psicologia do puerpério e se aprofundar nessa temática do tornar-se mãe que nós vamos ver ao longo do nosso workshops. Fiquem sempre muito à vontade para comentar, tirar dúvidas de vocês. Eu só vou pedir que durante o workshop todos os comentários sejam no chat, tá bom? E no final do workshop eu posso sim abrir a aula para vocês, para interagirmos, para tirarmos dúvidas e vocês falarem também um pouquinho sobre vocês. Bom, para a gente começar, eu gostaria muito que vocês escrevessem aqui para mim em qual pé que vocês estão. Começando ou se vocês já trabalham com mães. Escrevam aqui, começando, quero começar, já trabalho, para eu poder aqui direcionar de maneira muito eficaz, né? A gente vai falar desde esse início até o avançado, tá bom? A gente vai se aprofundar no porpério emocional, na psicoterapia do porpério, mas é importante eu saber com quem eu falo, então escrevam aqui no chat, por favor. Karina está no último ano de psicologia. A Rafa está começando, o Anne começando também, já trabalha, Nayara. Foto, até a foto tá profissional, gostei da foto, Nayara. Quero começar a atender mães, muito bom. A Gabi, ela é curiosa, tá namorando a área, né? Tá paquerando, é isso aí. Então, sejam todas muito bem-vindas, né? Então, estamos aqui numa mescla de quem que quer começar, né, com quem já atende. Seguimos aqui para o nosso workshop, né? Eu sei que quando a gente vai começar, ou no meio da nossa trajetória, existe essas dúvidas comuns, né? Como eu posso começar da melhor forma possível? Como ter segurança nessa minha atuação profissional? E como elevar a minha atuação profissional para a referência, para um lugar único de destaque, de transformação a outras mães e famílias? E eu quero aqui nesse workshop exatamente mostrar esse caminho para vocês, desde o começo até a referência, um caminho já consolidado. Eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês se contextualizarem e apresentar também o próprio Instituto de Psicologia do Puerpério, que já formou aí algumas centenas de profissionais, tá? Bom, mais uma vez, muito prazer. Meu nome é Karina, sou psicóloga formada já há mais de 13 anos e tenho dedicado os últimos 10 anos da minha trajetória profissional em atendimento às mães que estão no puerpério emocional, tá? A partir dessa experiência clínica individual a mães no puerpério, eu já conceituei a metodologia dos 4 pilares da psicoterapia do puerpério. Dentro da psicologia perinatal clássica, nós temos ali 3 pilares e nesta prática clínica eu percebi a importância de um quarto pilar, tá? E ao longo do workshop eu vou apresentar para vocês esses 4 pilares, que é uma metodologia focada em tratar e intervir o puerpério emocional. Mas calma, a gente vai entender o que é o puerpério emocional, o que envolve o puerpério emocional, ter um estudo de caso aqui no workshop. Então, é um workshop com muito conteúdo, um workshop que vai, de fato, uau, né? Mexer aqui com as nossas estruturas intelectuais. Então, eu peço muita atenção para vocês aqui em tudo que nós vamos, de fato, falar, porque é algo que vai dividir, de fato, a carreira de vocês, porque eu trago aqui uma bagagem de mais de 10 anos de atendimento a mães, tá? Bom, também sou escritora do livro Sombra e Luz na Maternidade, o que ninguém te contou sobre o pós-parto, idealizadora da página Puerpério Emocional, supervisora clínica,
coordenadora e professora do primeiro curso de capacitação em psicoterapia do puerpério e psicologia perinatal, fundadora do Instituto de Psicologia e pioneira na temática puerpério emocional. Ufa! É um assunto que eu amo, a Raíssa falou. A psicologia perinatal, quero me profissionalizar, estou na última turma. Ah, é incrível. Ah, a Michelle já está aqui, que legal. Karina é incrível. É isso aí. Seja bem-vinda também, Michelle. Quando eu comecei, gente, né, hoje, como fundadora do Instituto de Psicologia do Puerpério, tenho formado aí centenas de profissionais, mas na verdade tudo começou aqui, no meu próprio processo do tornar-se mãe. Então, eu já era psicóloga quando meu filho nasceu e eu me dediquei em estudar muito, mas naquela época eu estudei aquilo que estava no meu alcance, que era sobre parto, amamentação, sono do bebê. E quando ele nasceu, eu tive um parto, uma experiência maravilhosa, extremamente positiva, uma amamentação com uma boa adesão. Ali, dias que o que se relacionava ao bebê estava tudo bem. Mas eu me deparei com algo dentro de mim e que eu não sabia nem nomear direito. E o que é que está acontecendo aqui? E naquela época, ninguém se falava sobre puerpério emocional. Foi quando eu comecei a me dedicar e entender esse tornar-se mãe. Tá? Então, tudo começou na minha própria maternidade, ok? Eu sei que muitas de vocês são mães e a maternidade, ela muitas vezes dá uma bagunçada na nossa carreira profissional. E às vezes isso assusta, mas eu quero que vocês tenham um olhar para as circunstâncias da vida e para a experiência de vocês, porque muitas vezes essas experiências podem apontar um caminho que vocês podem ali transformar toda essa experiência, toda essa bagagem, de fato, em ajudar outras mães através da assistência emocional. Então, eu sei, eu já estive nesse lugar de quem iniciou uma jornada do absoluto zero. Tá? Eu passei, dediquei ainda um tempo exclusivo à maternidade, mas quando meu filho fez 2 anos e meio, eu voltei a atender. E quando eu voltei, eu já fui diretamente ao atendimento focado em mães, tá? E eu tenho uma foto aqui, quando eu comecei do zero. Eu lembro até hoje que eu falei pro meu marido, tira essa foto, eu tava super incomodada em sentar na cama, mas eu morava num apartamento pequeno, eu não tinha lugar para atender. Coloquei o meu notebook assim na minha perna, exatamente como está essa foto. Foquei a câmera no rosto e ali comecei os primeiros atendimentos. Fiquei com uma dor na lombar, que demorou um tempo para tratar, mas foi assim, do absoluto zero, que hoje, né, eu posso dizer que tenho transformado uma geração de assistência emocional a mães. A partir, gente, dessa iniciativa, do zero, né? A partir dessa minha experiência, Oi, de olhar, opa, deixa eu colocar aqui e mutar. A partir dessa experiência que me fez olhar a mãe, porque antes da maternidade eu sempre olhava o bebê e falava, olha que bebê fofinho. E quando eu me tornei mãe, eu passei a olhar as mães. E foi por isso, foi daí que surgiu um desejo de começar a cuidar ali das próprias mães e desse emocional que pouco era falado, ok? Bom, comecei a atender, só que a demanda, gente, para puerpério emocional, para as questões do tornar-se mãe, é uma demanda muito alta. E eu rapidamente lotei uma agenda, eu não tinha mais para quem encaminhar. E ao mesmo tempo eu tinha profissionais que falavam assim, Karina, eu quero muito trabalhar como você trabalha. Eu quero também ter uma agenda plena, trabalhar com propósito, ajudando mães. E foi quando eu entendi que estava no momento de fundar o Instituto de Psicologia do Puerpério, que atualmente ele tem alunas em mais de 7 países, tá? Então é importante por que eu contei essa história aqui para vocês, né? Para vocês verem que é possível sim sair do absoluto zero e ir para um lugar de referência. Essa foi a minha história, tá? Para contextualizá-las. E assim também tem sido com muitas alunas do Instituto, ok? Dúvidas até aqui? E para a gente introduzir, o que é importante entendermos? Que
trabalhar com mães não é apenas uma carreira ou uma renda. A gente fala aqui de impactar gerações. Quando a gente entra no mundo da perinatalidade, estamos trabalhando com duas gerações: a nossa geração atual de mães e a geração futura daquele bebezinho. Então, é construir uma profissão com propósito, tá? E muito interessante que o que eu tenho visto na formação nas minhas alunas, elas falando assim, Karina, eu entrei para me capacitar para atender outras mães, mas teve um efeito colateral essa formação. Fortaleceu a minha própria família, a minha própria maternidade. Então, eu sempre falo para as minhas alunas que a gente transborda a transformação. Eu acredito que trabalhar com famílias, trabalhar com maternidade, a mudança começa em nós, tá? Então, a gente, quando fala sobre fortalecimento num lugar a qual passamos pelas dificuldades e desafios, certamente se torna um propósito com muita verdade, além de técnico, tá? Então é uma carreira que faz sentido quando caminha junto com a família. Eu acredito muito nisso, que a nossa profissão, ela faz sentido quando vai caminhar junto com a família e não a custo da família, tá? Foi por isso que lá atrás, quando chegou o momento de decidir se eu voltava a trabalhar no RH ou não, como eu tive uma passagem no RH no início da formação, né, logo após quando me formei, e eu olhava para o meu bebê e falava, não vou conseguir, eu não vou conseguir. Então, eu tive essa transição diária de carreira porque eu tinha um coração pautado ali em ter uma profissão que me dava liberdade de tempo e autonomia para cuidar dos meus filhos. Hoje eu tenho dois, né? E quando a gente fala sobre psicoterapia do puerpério, assistência emocional a mães, a gente precisa entender que a gente está falando de algo único, tá? O bem-estar emocional materno e familiar precisa de uma especialidade, porque os pediatras, eles cuidam na saúde, eles estão focados ali na saúde física do bebê, certo? O médico na saúde física da mulher. Os educadores parentais, por exemplo, consultores de amamentação, consultores de sono, como os outros, né? Estão focados em queixas específicas da maternidade, o sono, a amamentação, o parto, a educação do filho. Só que tudo isso, nesse processo do tornar-se mãe, ele é uma ponta do iceberg. Existe uma mulher em questão. Né? E aqui fica a grande pergunta e a grande indagação inicial. Né? Quem vai ajudar a mãe no processo do tornar-se mãe? Quem vai trazer o suporte emocional, o direcionamento eficaz? Porque o que sustenta a maternidade, gente, não é a educação parental. Não é aprender técnicas para educar o meu bebê em determinado assunto. O que sustenta a maternidade é o emocional e psicológico dos pais, da família. É o amadurecimento familiar. Uma família bem amadurecida, uma família que tem um emocional, um psicológico com bem-estar, essa família, ela tem todas as ferramentas necessárias para lidar, inclusive com os assuntos da educação, do sono, da amamentação. Só que a gente está em uma geração que quer conhecer sobre o sono, sobre a amamentação, sobre a cultura. A gente fala muito sobre isso, sem olhar o que está por trás. E aqui entra um problemão que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, um pontapé de indagações, né? Quem vai ajudar a fortalecer a mãe e a família que está em profunda transformação? Porque faltam profissionais que saibam atender, fortalecer mães e famílias que estão nesse processo de mudança e de transformação que a chegada de um nascimento de um bebezinho proporciona. Faltam profissionais que saibam sustentar, fortalecer, tratar, intervir, direcionar o próprio puerpério emocional, que é o que está abaixo desse iceberg, que é o que sustenta a família e a maternidade, tá? E eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, rapidamente. Vocês que se tornaram mães, algumas de vocês, pelo que eu vi na pesquisa, têm um bebezinho aí até
3 anos, outras já com filhos maiores. Mas quais foram os maiores desafios que vocês passaram quando vocês se tornaram mães? A gente vai trazer estudos de caso clínico, mas a gente pode entrar nesse lugar da nossa própria maternidade e refletir um pouquinho quais foram os nossos desafios. Escrevam aqui no chat para mim. Meu maior desafio foi tal. Eu não esperava tal. Comentem aqui para mim. Aí, a Raíssa já falou. Psicológico, sono, rotina nova, privação de sono. E, gente, o que que acontece aqui? O sono, a perda da identidade. Meu maior desafio foi não saber mais quem eu sou. Culpa por voltar a trabalhar. Parto muito difícil, complicado. Falta de apoio. Luto da mulher que eu era. Típico do puerpério emocional, né? A gente vai conhecer mais esse puerpério aqui. A privação do sono e a perda da identidade. Todas essas temáticas que vocês trouxeram aqui faz parte do puerpério emocional, tá? Puerpério emocional é o período de adaptação à nova vida que a maternidade proporcionou. E muitas vezes a gente fala do sono, como foi repetida aqui, né, algumas vezes, a palavra sono, a gente sabe o quanto o sono vai interferir no emocional e psicológico, mas o psicológico e emocional tem total interferência na qualidade de sono. Então, os bons profissionais são aqueles que conseguem identificar de fato as raízes dessas problemáticas, tá? E a gente vai adentrar aqui nesse workshop cada vez mais nessas raízes, nesse sustento dessas dificuldades da maternidade. Restrição das atividades vivenciadas anteriormente, ou seja, essa mudança, né, Anne? Então, basicamente, qual que é a ponta do iceberg aqui da maternidade? A gente pode falar parto, amamentação, sono, cólica. Aí tem realmente, de fato, muitos profissionais que têm trabalhado sobre isso, não é? Muitos profissionais falam sobre parto, amamentação, cólica, só que quando esse bebê chega, todos esses assuntos vai colocar a mulher e a família em contato com desafios emocionais. O parto envolve emocional, a experiência do parto, a experiência da amamentação, do sono, da cólica. Todos esses pontos envolvem um emocional e um psicológico que precisa ser fortalecido, que precisa ser sustentado. Olha só, a Cris comentou que ela se perguntava o que vai ser da minha vida a partir de agora? Esse contato com o desconhecido, como vai ser? Isso gera angústia. Então, gente, o profissional que ele consegue de fato ajudar mães é aquele que sai dessa ponta do iceberg e entra e consegue ver, conhecer, tratar, intervir, sustentar tudo que está abaixo e que vai ter interferência direta em cada ponto aqui listado, na educação, no sono, na cólica, na amamentação. Mas calma, vocês vão entender cada vez mais. Nós, né, uma mulher que se tornou mãe, sabe exatamente o que é ser uma mulher que se tornou mãe. Uma mãe de bebê sabe o que é ser mãe de bebê. E eu sempre me faço essa pergunta, né? Eu lá atrás, como psicóloga e uma mulher que tinha acabado de se tornar mãe, eu pensava, se não for eu para ajudar essas mulheres, quem? E eu faço essa pergunta, se não formos nós para sermos especialistas em suporte emocional a outras mães, nós que sabemos da importância desse emocional, nós que passamos, vivenciamos essa transformação psicológica e emocional que a maternidade proporciona, se não formos nós para adentrarmos nesse mundo, quem vai fazer isso? Tá? Então, aqui eu quero que vocês reflitam, né? Reflitam sobre cada ponto que a gente. São muitos pontos aqui que a gente vai aprender, que a gente vai entender, mas vejam, né, que existe uma grande oportunidade que eu estou falando aqui para vocês, tá? Porque enquanto muitos profissionais estão ali focados no parto, amamentação, educação parental, nós temos um grande diferencial, que é olhar o emocional dessa mãe, esse tornar-se mãe, esse puerpério emocional que vocês vão entender no workshop. Isso é uma grande oportunidade, ok? Bom,
Uma pesquisa rápida, uma estimativa rápida aqui para vocês. Só no Brasil, nosso trabalho ele não tem uma limitação de território, né? Eu mesma atendo mulheres de outros países, tá? Mas só aqui no Brasil. Olha só quantas mulheres estão no puerpério emocional. São 11 milhões a cada ano. Porque quando a gente fala sobre puerpério emocional, a gente não fala apenas do resguardo dos 45 dias. Nós estamos falando da concepção até 3 anos após o bebê. Então, de 0 a 1 ano, nós temos 2,9 milhões de mães que estão nesse período. Olha quantas mães têm um bebê de 1 a 2 anos, 3 milhões. 3 milhões de 2 a 3 anos e 2,9 de bebês de 3 a 4 anos. Se temos bebês de 3 a 4 anos, temos mães que estão carregando esses bebês. Nós estamos falando de uma demanda infinita. E eu sempre falo aqui, né, que em toda a história da humanidade, com guerra, sem guerra, com crise, sem crise, nunca parou de existir mães, mães precisando de ajuda, de apoio, de direcionamento. Com crise econômica, sem crise econômica, a nossa área é uma área que ela não para de ter demanda. O grande problema é que os profissionais estão cometendo alguns erros e não estão conseguindo mostrar essa relevância e essa importância de apoio emocional às mães. Mas eu vou aqui nesse workshop te mostrar isso. Só quero trazer um panorama desses últimos 10 anos, tá? Falei para vocês que eu já estou há 10 anos trabalhando com mães e eu tenho uma leitura desses 10 anos. Quando eu comecei, lá atrás, lá em 2010, mais ou menos, a gente praticamente não tinha informação, acesso à informação. Não sabíamos sobre a importância da amamentação, não sabíamos, não tínhamos informação sobre parto, a gente ainda não tinha mídia social, divulgação, acesso como nós temos hoje à internet e à informação. Então, lá atrás, carecia muito de informação. Por volta de 2010 a 2015, começam a surgir cursos de capacitação profissional de mulheres que vão trazer informações como parto. Então, surge ali um boom na formação de doulas, por exemplo, a amamentação, um boom na formação de consultoras de amamentação, de mulheres que começam a trazer informação ali, tira um pouco da centralidade médica e leva para campo. Isso em 2010, 2015, foi quando eu me tornei mãe também. Em 2015 e 2018, a gente começa a ter um boom ali de educadores parentais, consultores de sono, de mulheres, de profissionais falando sobre assuntos como sono, educação parental. Né? E agora, em 2020, para cá, se antes a gente carecia de informação, hoje o que eu me deparo, o que nós temos nos deparado com mulheres que estão com excesso de informação, exaustas, cansadas, sobrecarregadas. São demandas explícitas sobre puerpério emocional. Nós temos hoje leis que estão surgindo como proteção à saúde emocional e mental. Então, o Estado começa a reconhecer esse lado emocional e psicológico. E na semana passada, não sei se vocês acompanharam, eu fui convidada pela TV Cultura, o Jornal Cultura, para inclusive falar sobre burnout parental. Quem assistiu aqui? Comenta, assisti. Então, foi no jornal da TV Cultura, horário comercial, falando sobre burnout parental. Então, se antes existia pouca informação e uma romantização sobre a maternidade, porque o nosso contexto vinha sempre pelo comercial da margarina, sobre a novela, ninguém tinha, as pessoas tinham medo de falar sobre as dificuldades. Hoje a gente está indo para um outro extremo, que é o extremo do medo da maternidade, que é o extremo do excesso de informação. Cada um fala uma coisa, cada profissional, e as mulheres, até na introdução alimentar, né, gente? Até algumas pessoas vão falar, olha a quantidade de vitamina C, e a mulher começa a ficar ali, a vitamina C, coisa que a gente nunca calculou antes da nossa história de vida, a gente simplesmente come a fruta.
Não, mas cuidado, também tem muita vitamina C, pode dar ali, não sei o quê, e aí tem um bombardeio de informação. Então, junto a isso, vem uma sobrecarga mental, física, um medo, então, com a tentativa de desromantizar, hoje gerou-se até medo, um afastamento em relação à maternidade. Percebam que em 10 anos, quanta coisa mudou? De uma romantização para um excesso de desromantização, para falta de informação, para uma confusão mental gigantesca de tanta informação. E hoje nós estamos diante a uma nova demanda, uma demanda urgente. Então eu quero trazer aqui para vocês, que é o que eu sempre trago no Instituto para as minhas alunas. O presente e o futuro da assistência às mães estão na psicologia do puerpério e na necessária união multidisciplinar de profissionais, cuja base é a promoção do bem-estar materno e familiar. Tira um print, bonito isso, né? Beber uma água. Prestem atenção. Qual é o futuro? Qual é o presente? Uma necessidade urgente, atual, e também é o futuro da assistência a mães, para todas que querem trabalhar com mães. A resposta dessa problemática aqui está na psicologia do puerpério e na necessária união multidisciplinar de profissionais, cuja base é a promoção do bem-estar materno e familiar. Tá? Então, a gente não fala mais hoje, por exemplo, de uma visão tecnicista. Eu quero entender sobre os mecanismos de sono. A gente olha a mãe, o processo do tornar-se mãe, o puerpério emocional. Eu não falo mais sobre uma visão tecnicista da amamentação, um seio de encontro a uma boca de um bebê e tudo o que surge nesse entorno. Eu olho a mãe, uma alma, uma psique juntamente interligada, a subjetividade de uma mãe interligada à subjetividade do bebê. Eu olho o bem-estar dessa família, desta mãe. E para isso é necessário entender o que acontece nesse mundo intrapsíquico de transformação da vida da mulher e da vida da família. Ok? Até aqui? Bom, nesse começo, nesse período, né, às vezes de uma transição de carreira, como eu passei, a gente vai se deparar com essas questões, né? Como ter segurança na minha atuação profissional? Será que é possível mesmo fazer uma transição de carreira para ajudar 100% as mães que estão no puerpério emocional? Como tirar os projetos e sonhos do papel? É rentável? Como se destacar? Nós vamos falar sobre tudo isso, tá? Mas a gente vai aqui também falar sobre uma totalidade na atuação com assistência às mães. E eu vou começar a apresentar alguns problemas que temos vivenciado, que são erros que você não pode cometer e que carregam riscos silenciosos, tanto para a mãe que você atende, quanto para a sua própria carreira. Qual é o primeiro problema? É achar que para trabalhar com mãe, você precisa conhecer apenas os sintomas de depressão pós-parto. Isso é um risco muito grande, tanto para a mãe quanto para a sua carreira profissional. Eu já vou te falar o porquê. Tá? Quando a gente pensa que trabalhar com mães, bom, quero trabalhar com mães, então eu preciso entender só sobre depressão, os sintomas da depressão, o que é, o que fazer. Gente, aqui está uma problemática muito grande, porque 25% das mulheres passam por depressão pós-parto, enquanto nós temos 75% das mulheres que não estão enquadradas num CID de depressão perinatal, periparto, mas que estão num profundo processo de transição psíquica e que precisam de assistência emocional e psicológica. Então, se você acha que trabalhar com mães é se limitar às sintomáticas de um transtorno de humor ou às psicopatologias perinatais, você está colocando em risco a saúde emocional mental de mães, e eu vou te falar o porquê já já. Quando nós falamos sobre psicoterapia do puerpério, de assistência emocional, de verdadeira psicologia perinatal, nós estamos falando aqui, ó, desses 100% de todas as mulheres, de conseguir
entender, compreender, identificar, tratar, direcionar todas as questões existenciais e emocionais que surgem no tornar-se mãe, não apenas assintomáticas, tá? Vou dar um exemplo logo para vocês. Cada vez mais vocês vão caminhar comigo aqui para entender. Toda vez que a gente pensa, muitas vezes, né, em psicologia perinatal, existem dois extremismos. Quais são os extremismos aqui? Uma visão pautada nas psicopatologias, que é exatamente essa, precisa entender sobre depressão periparto, depressão pós-parto, sobre psicose perinatal, baby blues, baby brain, transtornos de humor, de ansiedade, de personalidade como um todo, psicopatologias, certo? Isso é importante? Óbvio. Na formação, nós temos, na nossa formação do Instituto, módulos específicos sobre isso. Mas perceba, um olhar para as psicopatologias. Um outro extremo é a normalização, de falar assim, a maternidade é difícil, né? Não, é difícil mesmo. Aquele papo de comadre, maternidade é difícil mesmo. Os hormônios, né? Tudo hormonal. Mas vai passar. Aqui carrega um risco silencioso, muito grande. Se você não sair desses extremos, se você não conseguir atender, essa demanda aqui do puerpério emocional, do período de adaptação à maternidade, certamente você vai ser mais uma dentre tantos outros profissionais, tá? Então, o tema puerpério emocional, a capacitação em aprender, tratar e intervir nas demandas do puerpério, que você já vai saber quais são também, ela é urgente, porque ainda, infelizmente, muitos cursos estão aqui, limitados a psicopatologias ou à normalização, ok? Então, é um mito muito grande achar que trabalhar com mães é necessário basta conhecer sintomas da DPP. Não é. Vocês vão ver o porquê, tá? Vocês vão ver uma totalidade desse tornar-se mãe muito além das psicopatologias e da sintomática dos diagnósticos, ok? Quando a gente está dentro desse extremo, muitas vezes a gente vai reduzir a complexidade da experiência do tornar-se mãe a um olhar psicopatologizante. A gente deixa de lado aspectos fundamentais da dinâmica intrasubjetiva da dia de mãe e bebê. Aspectos fundamentais de uma dinâmica intrapsíquica dessa dia de mãe e bebê. E muitas vezes a nossa escuta, ela fica ali desconexa com uma transição psíquica que a maternidade vai provocar na vida dessa mulher. E a gente perde aqui uma potência de transformação e amadurecimento, tanto para a mãe quanto para a família, quanto para a conexão mãe-bebê. Olha só quantos problemas. Então, para a gente conseguir atuar de maneira ética, profunda, com referência, transformadora, a gente precisa ter um conhecimento terapêutico que sai desses dois extremos, que conhecem, que sabem tratar as psicopatologias, principalmente aqui psicólogas, né? É algo específico das psicólogas, tratamento das psicopatologias, e sai da normalização, e vai passar. E como a gente faz isso? Através da psicoterapia do puerpério, tá? Basicamente, o que eu estou dizendo para você? Que se antes a gente tinha uma visão da psicologia perinatal pautada na função biológica da mãe, na função materna ou na psicopatologia, hoje nós temos uma visão, uma abordagem através da psicoterapia do puerpério, uma abordagem relacional, simbólica, subjetiva, que reconhece a mãe como um sujeito em transformação psíquica e o bebê como um ser intersubjetivo desde este início da maternidade. Tá? Vou passar um panorama muito rápido aqui da psicologia perinatal para contextualizá-las, para abrir esse olhar cada vez mais para tudo que nós estamos fazendo aqui no Instituto, que você pode fazer parte dessa revolução de cuidado e assistência às mães. Muita gente vai falar que a psicologia perinatal surgiu ali em 1950, com as teorias de apego. Mero engano,
Está lá atrás, muito atrás. A partir do momento que a gente começa a falar sobre desenvolvimento do bebê, nós já estamos falando de uma psicologia perinatal, de estudo que enxerga o bebê e a mãe. Então, lá em 1930, Freud ele já começou as primeiras formulações sobre o papel da mãe. Mas a visão dele ainda era uma visão pautada na função materna. Um pouquinho mais adiante, a gente começa algumas teorias que surgem de uma necessidade hospitalar pelo luto pelo luto do bebê, o luto do bebê, tá? E aqui a gente começa a observar esse bebê que tem uma necessidade de uma mãe, lá atrás. Um pouquinho mais adiante, 1951, surgem as teorias de apego, que começa a mostrar melhor, né? Deixar cada vez mais respaldada a necessidade dessa conexão mãe-bebê. Em 1970, o Winnicott, maravilhoso, muitas de nós aqui conhecemos, começa a falar sobre uma mãe em transição psíquica, uma mãe que nós precisamos olhar e cuidar para que ela seja suficientemente boa a esse bebê. Mais adiante, em 95, não é muito tempo atrás, tá, gente? Surge então esse olhar da mãe, que é o nascimento da mãe. Existe até um livro que ele é difícil de encontrar hoje em dia, se você jogar na internet nem vai conseguir encontrar, mas ele traz aqui esse olhar sobre a importância de ver uma mãe que também está nascendo com aquele bebê. Então, nasce o bebê e não apenas nasce um bebê, nasce uma mãe. E hoje eu até me arrisco aqui a falar, nasce um bebê e não apenas nasce uma mãe, mas nasce também o puerpério emocional, um conjunto de vozes interno, uma transição psíquica, a qual ela vai precisar orquestrar internamente para passar. Então, olha só os avanços que nós estamos falando. Primeiro, um olhar para a função. Depois, um olhar para as psicopatologias, os problemas quando uma mãe não consegue se conectar com o bebê ali através da teoria do apego. E, recentemente, a gente passa a olhar a esta mãe como um ser que precisa de cuidado, assim como um bebê, tá? Assim como o bebê, não como um bebê, né? Tem uma grande diferença aí, uma palavra muda bastante coisa. E a gente de 2000 em diante entra naquele gráfico que eu mostrei para vocês no início da aula, que é quando começa também esse olhar para a mãe, mas ainda um olhar com o intuito de desromantizar, de buscar informação, e a gente consegue passar por esse processo, mas hoje já estamos em um outro extremo, como falamos inicialmente, tá? Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês que o Instituto de Psicologia do Puerpério, ele vem para reconhecer essa transição psíquica da mãe, essa mãe que precisa de assistência emocional. Reconhecer o puerpério emocional como um campo legítimo da psicoterapia que unifica a neurociência, a antropologia, a psicologia perinatal, a psicologia do amadurecimento, entre outras linhas, com o objetivo de sustentar um processo terapêutico dirigido às mães. Trata-se de uma escuta que vai além das psicopatologias ou da normalização, como ocorreu historicamente. Nós legitimamos o puerpério emocional como uma travessia psíquica complexa e digna de acompanhamento especializado, ok? Percebam que eu estou dizendo aqui para vocês que a psicologia do puerpério, a psicoterapia do puerpério, ela une linhas de saberes que correspondem à necessidade da mãe, ok? Quais são as necessidades da mãe? A gente vai ver mais para frente, a partir dos 4 pilares e as teorias que correspondem a essas necessidades, tá? E vem aqui, obviamente, eu carrego para vocês não apenas aqui um levantar bibliográfico, assim como tem no nosso curso de formação, mas a minha experiência de mais de 1000 atendimentos clínicos, tá? Então, eu lembro que teve um período que eu parei e comecei, eu peguei uma cartolina, assim, na época era cartolina, hoje é Excel, né? E eu comecei a relatar quais eram
as principais queixas das mães. Então, era uma demanda clínica muito grande, eu passava às vezes 10 horas atendendo seguido. E eu comecei a relatar, prontuário por prontuário, quais eram as principais queixas. E eu percebia que existia queixas em comum, e assim surgem os 4 pilares, tá? Então, o puerpério emocional, esse período de adaptação, a gente fala muito assim, ele é único, cada mulher vai vivenciar de uma forma. Ele é único, existem as questões subjetivas, mas ele também é previsível, tá? Quem não conhece as previsibilidades do puerpério não entende sobre puerpério emocional. E eu quero apresentar para vocês, muitas de vocês estão com essa indagação profissional, né, de ter esse conhecimento acima da média, que sabe tratar o puerpério emocional, de sair do zero, né, de começar a ir até a referência, eu quero trazer 3 passos para vocês. Poderia até falar aqui que são 3 segredos para vocês poderem adentrarem neste mundo de assistência qualificada. Gente, até o momento, fez sentido para vocês? Sim ou não? Comentem aqui para mim. Sim, muito, concordo, não concordo. Como eu falo para as minhas alunas, dúvidas, indagações, reclamações, comentários. Vocês percebem isso? Que às vezes a psicologia perinatal tem caminhado para esse lado das psicopatologias e é uma problemática, porque tornar-se mãe vai muito além dos psicodiagnósticos. Tem um puerpério emocional. Vocês percebem isso, que um outro extremo é uma normalização, de falar, não, vai passar, faz parte. A psicoeducação, né, nós temos muitos profissionais que falam assim, é importante uma psicoeducação. Obviamente, a psicoeducação é importante. Só que a psicoeducação, sem saber tratar, ela só vai gerar frustração, tanto clinicamente falando, na mãe que você atende, tanto em você como profissional. Tá? Então a gente precisa ir além também de uma psicoeducação, né? Ou seja, além da informação, nós precisamos aprender a tratar, tá? Identificar. A normalização é um outro extremo, uma problemática muito grande cultural, né? Com certeza. Seguimos aqui então para a nossa aula. Então, o primeiro passo, o que eu quero mostrar aqui para vocês, que se você deseja começar, se destacar, se tornar referência, transformar vidas com propósito, maternidade, mães, você precisa ter um conhecimento acima da média sobre psicologia perinatal. Gente, eu sei que na internet hoje tem muitas fórmulas rasas. Siga isso daqui e atenda milhares de mães focada no marketing, não é focada ali em formas baratas mesmo, vazias, né? Que te dá uma sensação de que você, uau, é só aplicar algumas técnicas de marketing aqui e pronto. Se você não souber tratar, você não vai sustentar, não vai ser de fato sustentável a sua carreira, tá? A longo prazo, ok? Você pode alcançar visibilidade através de marketing, não é? Porque Instagram tá aí. Agora, conseguir consolidar, fundamentar, é necessário um conhecimento técnico real. E os grandes profissionais, vamos falar que na própria psicologia, quais foram os psicólogos, os teóricos que marcaram a história? Aqueles que tiveram a capacidade de olhar a sociedade e verem qual era a necessidade da sociedade. A gente falou de Freud lá do início. O que estava acontecendo na época do Freud? Casos de histeria. E ele corresponde uma demanda clínica, uma demanda social, através das teorias de postulados de psicossexual dele, não é? Ele começa a falar do inconsciente, ele corresponde. O Winnicott, que nós falamos aqui também na história, ele surge em um contexto após a Segunda Guerra Mundial, em um período que muitos bebês morriam pelo afastamento mãe-bebê, um período de ama de leite, que envolve uma aula específica sobre antropologia perinatal. Mas o que ele veio? Ele olhou a necessidade de uma reaproximação mãe-bebê e correspondeu a esse período da história. Tá? E assim com diversos outros teóricos. Então, eu quero que vocês tenham essa capacidade de corresponder à necessidade que vocês estão enxergando. É assim
que a gente, de fato, consolida uma carreira com um conhecimento técnico, robusto, adequado, que corresponde às problemáticas atuais. Ok? Bom, seguimos aqui. Ufa! Tá calor, hein? Vou ligar o meu ar-condicionado. Cadê meu controle? Minha filha vem aqui brincar no meu escritório e ela muda de lugar as coisas, achei. Então vamos falar sobre puerpério emocional? Vamos entender o que que acontece. Eu falo muito, né, sobre ir além das psicopatologias, entender o puerpério emocional, saber tratar o puerpério emocional. Vamos entender agora mais sobre esse puerpério? Para a gente começar a ir além? Sim? Quem já sabe o que é puerpério emocional? Escreva aqui um pouquinho, enquanto esse bebo água. Se tornar mãe, gente, é muito mais do que ter um bebê. Quando um bebê nasce, essa mãe ela vai passar por uma reorganização psíquica. Pensa comigo, tudo muda com o nascimento de um bebê. Ela entra em contato com uma nova rotina, com novas prioridades, um novo corpo, uma nova dinâmica familiar, um novo papel social, uma nova identidade, muitas vezes uma nova profissão. Ela percebe uma mudança completa de si. Muitas vezes ela vai se deparar com desafios de cuidar de si própria, da vida social. Ela vai ter sentimentos ambivalentes, uma confusão interna sobre o que ela gostaria de fazer, o que ela precisa fazer. Clássico, acordar de madrugada. O que que ela gostaria? Ela gostaria de dormir. O que que ela precisa? Trocar a fralda do bebê, amamentar. Um exemplo simples, mas é óbvio que é muito mais complexo que isso. Às vezes ela vai se colocar ali em xeque entre uma carreira profissional e ficar um período integral com o bebê, que é uma profunda transformação, uma decisão dessa. Às vezes ela vai se deparar com julgo, com falta de apoio, com uma expectativa frustrada em relação ao parceiro, em relação a toda uma rede de apoio. Ela tem ali, nesse porpério, uma alta demanda de um bebezinho que necessita dela 24 horas por dia. E isso é demanda emocional e psicológica. É saindo dela para o outro. O que isso significa, gente? Desde a gestação, vocês pararam para pensar, a gente conhece a fisiologia muitas vezes da gestação, mas a fisiologia aponta também para os aspectos emocionais e psicológicos. Então, desde quando aquele bebê começa a se constituir, a mulher ela entrega do sangue dela, ela entrega dos nutrientes dela, do corpo dela para a formação daquele bebê. Imagina esse copo aqui, é o corpo da mulher, aqui dentro são os nutrientes, as vitaminas, e aqui existem vários furos que vão para aquele bebê. Aquele bebê, ele se constitui a partir da subjetividade dessa mãe. Isso é demanda física, isso é demanda emocional, isso é demanda psicológica. E às vezes esse é o primeiro estranhamento de uma mulher que se tornou mãe. É o contato com este emocional que está fragilizado, que está em mudança, e ela muitas vezes não vai conseguir nem ao menos nomear. Então, quando um bebê nasce, existe o puerpério emocional. Por que existe o puerpério emocional? Por todas essas mudanças que ela vai passar dentro de si, do entorno, da família, das expectativas, da identidade. É uma autodemanda, fora as circunstâncias que muitas vezes pode surgir solidão, insuficiência. Quem passou por isso aqui? Quem às vezes na noite, ao amamentar, sentia uma profunda solidão nessa tarefa que era exclusivamente você. E aqui, legal a pergunta, né? Quando a gente se depara com profissionais que reformam, essa pergunta é muito boa, eu já vou responder, tá? Mas basicamente, Sol, a pergunta da Sol é que quando a gente se depara com profissionais que reforçam que a ideia
que a maternidade não é celular? A resposta está no tipo do puerpério. Muitas vezes a experiência individual faz você ter uma ideia sobre maternidade, mas a sua experiência, ela não pode limitar todas as experiências, ok? Existem tipos de puerpério emocional. Geralmente esse é um puerpério, profissionais que pensam assim, eles estão falando para um tipo de puerpério específico, tá? Geralmente o puerpério EVA, então entender os tipos de puerpério ajuda também a identificar, tanto porque o profissional está falando isso, quanto porque eles muitas vezes acham que a maternidade não é celular. Gente, é impossível um bebezinho de demanda 24 horas, de colo e peito, a gente não ter uma anulação da gente mesmo. Não existe isso, tá? Porque a gente vai ali, não é mais o nosso horário, não é mais a nossa agenda, é uma profunda entrega de si próprio, do seu tempo. No início, né, aquele bebezinho vai chorar na hora que você não quer que ele chore, não é assim? Na hora que você quer comer, que você quer dormir. Então, instalar-se na realidade é a capacidade de enxergar de fato o que acontece. Não querer ali vir com orientações baratas de massageio ao ego, porque isso não trata puerpério, tá? Mas a resposta real, completa, tá nos tipos de puerpério que você já vai entender. É um pouco mais complexo. Então, o puerpério emocional, o conceito geral do puerpério emocional, ele é o período de adaptação à mulher às mudanças que a maternidade pode acarretar na vida dela. É o período de dar à luz a nova vida que a maternidade proporcionou. E não a nova vida do bebezinho, mas a nova vida dela mesma. Então, enquanto ela cuida de um novo ser, existe um novo ser surgindo dentro dela. Isso é o processo do tornar-se mãe. E esse processo nós chamamos de puerpério emocional. Às vezes existe uma confusão, porque a duração média do puerpério fisiológico é de 45 dias. Mas quando nós falamos aqui de puerpério, nós estamos falando dentro de uma linguagem da psicologia, tá? E é um puerpério emocional, que tem uma duração média de 2 anos, 3 anos ou mais, tá? Eu falo que puerpério emocional não tratado é puerpério emocional estendido, tá? Então, o que que é estendido? Acompanha a mulher e ela vai acabar normalizando muitas vezes os conflitos que da vida após a maternidade. E essa é uma problemática também que surge. Então, o puerpério emocional não é o puerpério fisiológico que o médico fala do consultório. O médico, ele fala esses 45 dias aqui, ok? Uma média, tá? Porque ele olha a recuperação fisiológica. Nós olhamos a adaptação emocional. Por isso que é puerpério emocional, ok? Outra pergunta que a Keline falou assim, a solidão, né? Você acredita que essa solidão precisa ser vista como? Pode falar de Keliane, né? Keliane, o que que acontece? Dentro da nossa formação profissional, o nosso papel não é militar é, aquilo que nós achamos, né? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. O nosso papel é se inclinar à mãe para entender a demanda, as circunstâncias e o processo dela, tá? Então, dentro dessa temática da solidão, muitas vezes o puerpério vai colocá-la em contato com o sentimento de solidão de fato. Tá? E aí a gente precisa fazer uma análise e observar se aquela solidão, muitas vezes, já acompanhou ela ao longo da vida dela, só que antes estava sendo abafado. Abafado com o trabalho, abafado com a vida social, e de repente, esse período de cuidar de um bebê tira, né, esses abafos, digamos assim, esses abafamentos que tem uma pausa da vida social, não é mesmo? Uma pausa, muitas vezes, da vida profissional, e ela vai enxergá-la ali exclusivamente, ela mesma. E é quando muitas poeiras debaixo do tapete começam a surgir. Então, isso pode acontecer, tá? Agora, eu também sempre trago a questão que a maternidade, a solidão, ela não é uma condição da maternidade. E esse é um problema. Muitos profissionais estão trazendo a temática da solidão como se fosse uma condição da maternidade. Não, não é da maternidade, é da alma. E a gente precisa separar. Tá? Então, todas as mulheres se sentem sozinhas. Não, isso não é da maternidade, é da alma.
em primeiro lugar, tá? Então, eu falo, né? Sim, existem coisas da maternidade que só nós podemos fazer. Isso é solitude, tá? Agora, a solidão precisa ser cuidado, investigado e sustentado, tratado emocionalmente, porque é uma condição da alma, tá bom? Gente, mas é muito mais profundo que isso, né? E vocês fazem perguntas complexas, que a gente tem aulas de 1 hora e meia do Instituto falando sobre um tema que ensina a tratar, intervir, né? Então, o workshop, infelizmente, eu não consigo abraçar como eu gostaria todas as dúvidas. Então, vamos nos atentar aqui ao que a gente, ao esse conceito do porpério, tá? Então, o porpério emocional é a etapa de transição psíquica e reorganização interna da mulher, atravessado por uma série de emoções próprias que configuram uma singularidade. Com isso, é necessário que a gente saiba atuar, intervir e tratar nessas questões. É o porpério emocional, é uma expressão que nomeia a travessia subjetiva de adaptação emocional às transformações profundas que a maternidade provoca na vida de uma mulher. Tá? Além de todos aqueles pontos que nós trouxemos até aqui sobre porpério emocional, muitas vezes vai acontecer crises existenciais. Eu não sei mais quem eu sou, eu não sei o que eu quero. Crises de autonomia, de pertencimento, de sentido, conjugal, do próprio tempo. Crises que podem acontecer logo após o nascimento do bebê. Isso faz parte desse período de adaptação à maternidade. Tá? Outro ponto sobre puerpério emocional muito importante, que às vezes a gente tem um problema. Puerpério emocional não é psicopatológico, não tem um CID, não é um transtorno. É o período de adaptação emocional, é a condição de adaptação emocional. E esse processo de adaptação existem ali dinâmicas subjetivas e também previsíveis, tá? Então é importante que a gente saiba sustentar terapeuticamente para que ocorra a superação desses conflitos e não a normalização. Certo? Outros sentimentos que podem acontecer nesse período do tornar-se mãe. Olha, gente, como o emocional, né? Olha quantas coisas nós já falamos voltadas para o emocional. Choros desconhecidos. Muitas vezes as pacientes chegam assim, né? Ah, estou chorando sem motivo. E eu brinco, não existe choro sem motivo, existe choro desconhecido. Eu não sei nomear. Não sei, eu não consigo nomear, mas não é sem motivo, né? Achar que não nasceu para ser mãe é um tipo de porpério. Porpério é baixa autoestima, medo, cansaço mental, sentimentos ambivalentes. Eu amo meu filho, sou grata pelo nascimento dele, mas ao mesmo tempo eu sinto saudades da liberdade anterior. Olha o conflito existencial aqui. Não saber mais quem é, conflito de identidade, uma irritabilidade, uma solidão, impotência, confusão, bodes expiatórios. O que é isso, Karina? Tudo é culpa da sogra, do palpiteiro, da rede de apoio, do vizinho, da amamentação, do sono, tem muito bode expiatório. Quando a gente não consegue nomear, a gente começa a tentar a demonstrar o nosso desconforto com aquilo. E a gente nomeia como a gente consegue, né? Por isso que existem os bodes expiatórios. A invisibilidade, a insegurança, baixo libido, crise conjugal, culpa. Tudo isso pode acontecer no puerpério emocional. Ambivalência. Bom, seguimos aqui. Eu falei para vocês que o puerpério, sim, existe uma dinâmica intrasubjetiva, psíquica, mas existem também aquilo que é previsível, tá? E após esses 1.000 atendimentos, eu consegui ali conceituar 3 tipos de puerpério que traz uma base para a nossa análise. Quando a gente entende qual é o puerpério que essa mulher passa, a gente sabe como tratar e intervir. Aqui vai responder mais quem perguntou sobre aquelas orientações profissionais de anulação e tudo mais, tá? Existem as mulheres que vão se tornar mães e elas vão se aprofundar na maternidade, vão mergulhar profundamente naquele bebê, vão entrar numa bolha mãe-bebê, vão estudar muito sobre o bebê, vão querer ser uma mãe genuína e estarão imersas à bolha mãe-bebê. Mas quando essa mulher olha para si mesma,
ela muitas vezes vai se deparar com essas dinâmicas, essa desconexão consigo própria. É muita conexão com o bebê, com a maternidade. A demanda do bebê não é um problema para ela, mas quando ela olha para ela mesma, ela pode se perceber com baixa libido, com baixa autoestima, com falta de identidade, crise de identidade, dificuldade de ver quem ela é, perceber o quanto ela mudou. Muita conexão com a maternidade e pouca conexão consigo mesma, com o seu lado mulher, por exemplo. Por isso que às vezes a vida conjugal também ocorre um afastamento, vida profissional, uma transição, tá? Só que não tem apenas esse puerpério, tem o oposto, que é o puerpério Eva. As mulheres que vão se tornar mães e elas estão com dificuldade de se conectar com a maternidade. Aqui já é o oposto. Então ela vai ter muitas saudades da mulher que ela é. Ela já vai ter dificuldade de se conectar com o bebê. Ela vai achar que a maternidade é muito mais difícil do que não é para ela. Ela vai ter muitas vezes aquele discurso que hoje muito se fala: eu amo a maternidade, eu amo meu filho, mas odeio a maternidade. Vai tentar fazer uma separação para justificar esse conflito interno entre o que ela quer ser e o que ela precisa ser. Então aqui existe muita mulher, muito dela, e uma dificuldade com a maternidade, é um oposto. Vocês conseguem identificar? Então, olha aqui, isso eu me perdi de mim mesma. O puerpério angélica, essa sensação de eu me perdi de mim mesma. O puerpério Eva, ela vai ter o oposto disso. Ela vai ficar resistente para não se perder dela mesma, tá? E com dificuldade de conexão ao bebê. E o puerpério Elis é um puerpério que está imersa ali a múltiplas tarefas e sobrecargas, e ela não consegue nem parar para refletir sobre esse puerpério Eva, sobre o puerpério Elis, e é um puerpério com maior propensão, por exemplo, a burnout, exaustão, ela vai trazer muito sobre a questão do cansaço mental, tá? E emocional sobre essa exaustão. E sim, esses nomes vêm a partir da metodologia. Gente, esse é um conceito próprio que veio empiricamente a partir de mais de 1.000 atendimentos clínicos e eu percebi a necessidade de a gente personificar isso até mesmo para ficar didático para as mulheres a qual a gente atende, para a sociedade como um todo e até mesmo para os profissionais, para vocês conseguirem olhar e falar, olha, esse puerpério é um puerpério YX, tá? Então os nomes também vieram a partir de maneira bem intencional para ajudar a personificar esses tipos, tá? Porque eles são previsíveis. Muitas vezes na própria gestação a gente já consegue identificar qual é a tendência do puerpério com técnica, com metodologia que vocês vão ver, e cada puerpério exige tipo de intervenção diferente. Se eu intervir com a mesma fala da Eva para a Angélica ou da Angélica para a Eva, vai dar muito ruim, vai ter uma desconexão gigantesca, tá? Então a gente precisa conhecer a fundo os tipos de puerpério. Além dos tipos de puerpério, existem as fases. Por exemplo, uma mãe que está na fase 1 do puerpério, que é o início ali, muitas vezes de 0 a 6 meses, né? Ela precisa de um tipo de intervenção para o fortalecimento dela. A mulher com um bebê de 2 anos, ela precisa de outra análise, outra intervenção, tá? Já é um outro ponto. Então, observa que é muito mais complexo do que se tem falado por aí, é o que eu estou martelando para vocês. Vai muito além da psicopatologia, da normalização. É um mundo intrapsíquico que nós temos previsibilidades, que nós olhamos essas dinâmicas de transformação que acontecem intrapsíquico e a gente intervém conforme cada dinâmica, tá? Ainda assim, eu sei que foi bastante informação que eu trouxe até o momento para vocês, mas ainda é o básico da psicologia do puerpério, é o básico, tá? O que de fato vai te tornar uma referência é ajudar a tirar uma mulher desse puerpério emocional. É a mulher que vira para você e fala assim: eu não sei mais quem eu sou. E você saber tratar, direcionar, intervir. É você ajudar, por exemplo, um puerpério Eva a gerar sentido, significado dentro da nova vida como mãe, não afastamento, porque às vezes é isso que elas querem, né? É gerar qualidade de vida, bem-estar diante os desafios da maternidade. Então, não basta entender os conceitos de puerpério da psicologia perinatal. O que vai te tornar referência, o que a nossa sociedade precisa, o que as mães aclamam inconscientemente, né, dentro da internet, é profissionais que saibam direcionar, tratar, ajudá-las a superar todos esses conflitos próprios desse período de adaptação
a maternidade, ok? E para isso você precisa de uma metodologia profunda, ética, validada. Vamos começar a falar aqui sobre estudo de caso? Deixa eu ver que horas são. Uau, 1 hora já. Vou ter que acelerar, que eu coloquei bastante conteúdo aqui. Quais são as falas comuns das mulheres que estão no puerpério? Amo meu filho, mas odeio a maternidade. Puerpério Eva, como nós vimos. Sou grata pela chegada do meu bebê, mas sinto saudades da liberdade anterior. Não sei mais quem eu sou, puerpério Angélica. Que mais? Meu bebê, sempre desejei, ele é muito amado. Eu me pego chorosa e nem sei por quê. Me sinto num carrossel sem saída. Todos falam que é uma fase que vai passar, mas vai passar quando? Como? Eu me sinto impaciente, irritada. E às vezes a mãe, ela deseja ser uma mãe paciente, uma mãe amorosa, e ela se vê ali sendo o oposto daquilo que ela tanto desejou. Né? Eu não imaginava que seria tão difícil. Eu amo demais meu filho. Nunca imaginei que o meu maior desafio seria a saudade da minha liberdade anterior. Seria eu comigo mesma. Olha que profundo isso, tá? Então, são frases muito comuns que nós ouvimos de mães, tanto na clínica, às vezes de amigas, às vezes nas mídias sociais, ou às vezes você mesmo parou para pensar, tudo isso é puerpério emocional. Agora, o que é importante a gente entender? Que na maior parte dos atendimentos, a mulher que se tornou mãe, muitas vezes ela não tem nem repertório psíquico e simbólico para nomear essas vivências. Nós só sabemos que isso é uma xícara porque a gente, um dia, alguém apontou e falou xícara, não é mesmo? Um dia, alguém me ensinou que isso é xícara. E puerpério emocional? Quem é que fala sobre isso? Quem é que ensina? O médico ali no pré-natal fisiológico, ele não fala sobre isso, ele não ensina. Se nós não fizermos isso, quem? Na ausência dessa escuta qualificada, do direcionamento eficaz, o que frequentemente chega à clínica é apenas manifestação sintomática. Qual manifestação de sintomática? É muito mais difícil, estou muito cansada, eu não aguento, é mais difícil do que eu imaginei. O marido, a sogra, o conflito X, a amamentação, o sono. Quando, na verdade, há processos subjetivos mais profundos que precisam ser reconhecidos, nomeados, simbolizados e amadurecido. Muito importante isso, tá? Muitas vezes a mulher vai chegar sem conseguir nomear. E nas mídias sociais é o que a gente mais vê. Né? Enfim, aqui tentar não me prolongar muito. Vamos para um atendimento prático. Chega uma mulher ali na sua frente e fala: Não entendo, queria muito ser mãe, me pego triste, irritada, é mais difícil do que eu imaginava. O que você geralmente faz? Um acolhimento e uma escuta, correto? Você vai ali. Opa, tem gente querendo entrar e eu não aceitei. Agora acho que foi. Um acolhimento, uma escuta, uma, uma anamnese, uma psicoeducação, não é? O acolhimento, escuta, anamnese e psicoeducação. Esses são os 3 passos básicos. Mas existe aqui um perigo muito grande quando você não entende sobre puerpério emocional, até mesmo nessas 3 intervenções clássicas e básicas. Por exemplo, acolhimento e escuta. Erros muito comuns aqui. Eu vou falar que eu sei que a maior parte de vocês não vão fazer isso, tá? Mas a gente já viu isso. A mãe fala uma coisa assim: ai, nossa, o sono tá mais difícil do que eu imaginava. Ah, tal coisa é mais difícil. O marido. E qual é a fala da profissional? Mas por que você não tenta blá blá blá? Mas por que você não faz blá blá blá? Erro grotesco, você está sendo apenas mais uma na multidão. A comadre falar isso para ela. Mas por que você não faz? A comadre falar isso para ela, a vizinha falar isso para ela, a amiga falar isso para ela. A sociedade o tempo todo quer ensinar a mulher o que fazer. E quando ela chega num espaço, quando ela espera acolhimento, ouve mais alguém falando para ela o que fazer, isso, gente, não vai tratar, não vai ajudar aquela mulher. Tá? Então, são opiniões educacionais, muitas vezes projeções dos ideais da maternidade própria do profissional, que foca em intervir a partir de comportamento e frases como vai passar. Ah, mas faz isso, faz aquilo, dicas. Isso não é terapêutico para uma mãe. Tá? Se você atende uma mãe que você está aqui fazendo isso, você está atrapalhando o processo do tornar-se mãe, a adaptação, a boa adaptação à maternidade, tá? E você não vai se tornar referência para esse público.
Outro erro muito comum que acontece, erros graves de anamnese. A anamnese, ela precisa ser específica, tá? A anamnese, ela precisa, além de ter um rastreamento do histórico dela, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para sintomáticos que a gente vai observar na anamnese, que eu já vou trazer para vocês, tá? E a psicoeducação. A princípio, essa psicoeducação, ela é acolhedora, porque a gente fala ali, né, para a mãe, olha, isso faz parte, não faz parte. Mas quando essa psicoeducação ela se limita a tudo é culpa da romantização que você teve, você coloca uma mulher no carrossel sem saída, ela se sentindo vítima e culpada de si própria. Quando você tenta que essa mulher aceite um sofrimento psíquico, quando você tenta culpabilizar fatores externos, porque não tem rede de apoio, porque a sociedade, isso não está sendo terapêutico, isso não é terapêutico, isso não trata, não tira a mulher do puerpério. Isso só reforça uma cultura que acha que tudo precisa de rede de apoio, ou que tudo é culpa da sociedade, ou que é tudo culpa de uma idealização. Percebem que mesmo em passos simples e básicos de atendimento, você pode correr sérios riscos aqui, tem sérios problemas quando não se entende sobre puerpério emocional. Tá? Então, eu quero que você fuja disso. Se você quer realmente ter responsabilidade ética no tratamento, né, eficaz ali, as mães que você atende, você precisa sair, tá? Desses erros, ok? Falando só sobre rede de apoio, gente, olha, eu já vi cursos de psicologia perinatal que ensina a rede de apoio. E como estruturar a rede de apoio? Rede de apoio é importante, mas deixa eu falar uma coisa, não trata, tá? Não é rede de apoio que trata o mundo emocional e psicológico de uma mulher, ok? Se você acha que o que falta é rede de apoio para uma mulher sair de um puerpério emocional, você está muito enganada. Hoje, gente, eu atendo mulheres riquíssimas, tá? Minha consulta é cara, então, obviamente, são mulheres com poder aquisitivo muito grande, que têm enfermeiras, babás, ok? Tem uma rede de apoio completa, avós ali, e mesmo assim, com um tornar-se mãe, um processo de adaptação à maternidade muito difícil, tá? Então, veja bem, rede de apoio, muitas vezes usado, né, de maneira estratégica, intencional, ótimo, muito bom, mas não é o que trata o emocional, ok? Já vou trazer aqui, perguntaram, o que fazermos, qual o manejo? Já vou falar, tá, Jordana? Eu comentei para vocês um erro muito grande aqui de não entender sobre puerpério na anamnese comum. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Só preciso beber uma água. Quando a gente olha as sintomáticas de uma depressão pós-parto, nós temos os sintomas clássicos, né? Humor deprimido, perda de interesse, alteração de apetite, ao sono, diminuição de energia, sentimento de desvalia, forte culpa e assim vai. Né? Agora não é uma aula sobre depressão, a gente está nossa aula sobre depressão perinatal tem 3 horas, tá, gente? Porque a gente entra sintoma por sintoma aplicado à realidade da mãe ali. Mas olha só o perigo que tem aqui. Alteração de apetite e sono. Gente, toda mulher que se tornou mãe, ela vai ter alteração de apetite e sono. Ela amamentou, ela está no processo de reparação fisiológica, acabou de passar pelo parto, ela vai ter mais fome. Muitas vezes ela vai ter menos fome porque alterou o sono. E o sono vai ser alterado porque tem um bebê que acorda. Então, se a mulher falar, você vai perguntar para a mulher, né? Então, o sono alterou? Sim, óbvio. Apetite alterou? Sim, óbvio. Aí você vai enquadrar aí, olha o perigo. Sentimentos de desvalia ou culpa. A gente tem até um ditado cultural: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Você perguntar para uma mulher se ela sente culpa, em algum momento na maternidade ela sentiu culpa e sentiu forte culpa, ou vai sentir, tá? Então, olha o perigo da gente olhar puramente os sintomas da patologia, das psicopatologias, sem entender aquilo que é esperado, aquilo que é natural, sem saber diferenciar o que é de um processo adaptativo e o que é de um sintoma da depressão, tá? No Instituto, no nosso curso de formação, a gente entra sintoma por sintoma e mostra o que é um humor deprimido da depressão e o que é um luto, muitas vezes, da identidade que está em modificação. O que é uma culpa da depressão e uma culpa da maternidade e assim por diante. Sintomas por sintomas, pode ter certeza.
você consegue olhar ali o que é do natural esperado e o que é de uma psicopatologia, tá? Então, vejam bem, esses 3 passos aqui, simples e comuns. Se você não entender sobre o puerpério emocional, você coloca a mãe que você atende em grande risco e você vai ser mais uma profissional que não vai transformar e que depois ela fala aquele discurso, sabe? Eu até fui numa psicóloga, numa terapeuta, uma psicoterapeuta e não me ajudou muito. Mas por quê? Não tinha essa especialidade, tá? Muitas vezes, essa paciente, ela vai voltar depois na primeira sessão e vai falar assim para você: obrigada pela sessão anterior, eu entendi que tudo que eu estou sentindo pode fazer parte do tornar-se mãe. Você fez uma psicoeducação lá, né? Mas e agora? Eu quero saber como eu posso tratar e superar esses conflitos. E sem ferramentas, o que vai acontecer? Você já fez lá tudo que você sabia. Anamnese, escuta, observa se tem uma psicopatologia ou não. Mas aí, quando ela te pergunta como superar, como tratar, você para, pensa e me conta como foi a sua semana. E o processo se torna intuitivo. Essa paciente não volta, você não vai ter adesão dessa paciente ao processo terapêutico, não se torna referência. E muitas vezes você vai desanimar com o seu próprio trabalho, pensando em uma outra área de trabalho, quando a maternidade, esse campo de assistência emocional, hoje é um dos maiores campos da psicologia e maternidade, ok? Agora, se você se identificou em algum momento dessa limitação, não é culpa sua. Infelizmente, muitos cursos, né, têm formado profissionais a partir desses erros, porque eles não têm uma experiência, uma bagagem prática de ponta ali com mães, né? Então, o instituto ele vem a partir de uma bagagem de experiência prática, não apenas do mundinho acadêmico de alguém que ficou fazendo levantamento bibliográfico, mas de alguém que foi a campo e de centenas de profissionais que estão a campo em mais de 7 países, tá? Então, a resposta para você conseguir sair desses erros, desses extremos, é você ser uma especialista em bem-estar materno e familiar através da psicoterapia do puerpério. É se capacitar em psicoterapia do puerpério, que é muito mais que atender mãe, gente. É ser guardião de uma transformação psíquica que ninguém vê, mas que toda mãe sente. É possível construir um trabalho sólido, consistente, que gera real transformação e impacto a mães, alinhado com valores éticos, tá? E a psicoterapia do puerpério é que vai te capacitar para tratar e intervir. Muito além de conseguir ali identificar. Às vezes você consegue até identificar os problemas, mas não consegue tratar. Tá? E por isso que o nosso curso ele é um curso com o nome Formação em Psicoterapia do Puerpério. Tá? Que é esse tratamento das dores que acontecem após o nascimento do bebê. Eu não vou conseguir me aprofundar, que pena, na metodologia, já quase 1h30 aqui de workshop, mas basicamente nós trabalhamos a partir do olhar desses 4 pilares, tá? Quais são os 4 pilares? A psicologia perinatal tem como base clássica 3 pilares: o mundo do bebê, o mundo da mãe e o mundo ao redor da mãe, que é o terceiro pilar, tá? Dentro do Instituto, nós temos um 4º pilar, que é o pilar do amadurecimento, porque nós entendemos que é para esse lugar que nós precisamos levar a família, a mãe e todo o contexto a qual essa mulher está inserida, tá? Então, é no amadurecimento que a gente encontra, de fato, plenitude, respaldo e sustento para os conflitos da vida, porque senão a gente sempre vai ser refém de dicas, não é mesmo? Tu faz isso, faça aquilo. Mas quando você constitui um amadurecimento interno, você consegue lidar com as demais questões da sua vida com capacidade de refletir, de discernir, ok? Com amadurecimento emocional, amadurecimento familiar. Então, esses 4 pilares, eles servem como uma lupa na metodologia, para você entender esse bebê, entender essa mãe, essa família e esse amadurecimento. Aqui, gente, existe um compilado de áreas. Por isso que o Instituto ele é único, porque aqui a gente vai entender desde a vida intrapsíquica desse bebezinho até a vida intrapsíquica dessa mãe, unindo neurociência perinatal, as teorias do puerpério emocional, prática clínica, como eu já falei aqui para vocês, antropologia perinatal, filosofia clássica, as psicopatologias, tá? A gente une a psicoterapia familiar
aqui, psicologia familiar, psicologia da personalidade, psicoterapia do amadurecimento. Então, a gente utiliza aqui diversos campos que correspondem a essas necessidades. Técnicas da TCC, técnicas da logoterapia, por exemplo, aplicadas sempre para a área perinatal, tá? Então, não se trata em uma abordagem clínica, independente da sua abordagem, você precisa de uma metodologia para o atendimento às mães, para a especificidade da mãe. E os 4 pilares da psicoterapia do puerpério, ele é esse respaldo robusto, teórico, clínico, científico, que direciona, que faz você ter a lupa para cada família e mãe que você vai atender e vai tratar, ok? Bom, já falei aqui para vocês que o que te faz ter um conhecimento acima da média é saber tratar as dores, não apenas identificá-las, não é mesmo? E vamos aqui para o terceiro passo, ufa, que é você ter uma formação adequada. E eu quero muito apresentar para vocês a formação do Instituto de Psicologia do Puerpério. Posso apresentar para vocês o nosso curso de formação? Sim, quem está interessada? Sim, sim, muito bom. Kali, Amanda, Karina, ó, tem uma xará aqui. Lisandra, sim, sim, Sol, sim, Amanda, adorei, claro. Uau, bora lá. O nosso curso ele tem um reconhecimento MEC, extensão universitária. Às vezes vocês olham lá também eu falando sobre a pós-graduação, porque o instituto ele tem diversos braços de formação, tá, gente? Então ele tem tanto curso de pós-graduação quanto extensão universitária. A pós-graduação, ela é um curso, é uma pós lá do Senso, exclusivo para quem já é aluno através do curso de capacitação, tá bom? Então, para fazer a nossa pós, precisa já estar no Instituto através desse curso aqui que eu vou apresentar para vocês. Como é de fato algo muito profundo, eu dou sempre ali, eu abro uma vez por ano turma para as próprias alunas, tá bom? Para fazer um upgrade para pós-graduação. Obviamente que esse upgrade lá para frente, para quem desejar, né, fazer para pós-graduação, vocês vão ter a oportunidade, mas às vezes vocês vão ver no Instagram falando sobre pós, sobre capacitação, sobre diversos cursos, tá? E qual é o nosso carro-chefe para você, né? É o nosso curso de formação em psicoterapia do puerpério, esse que vai te ensinar a intervir, a tratar o puerpério emocional. Ele é reconhecido juntamente com a Faculdade de Brasília, com os devidos certificados, reconhecimentos, tá bom? Tanto do Instituto em parceria com a faculdade. Então, você recebe o certificado nível capacitação, tá bom? Pelo reconhecido como MEC, que é sempre uma dúvida. É reconhecido como pelo MEC? Sim, tá? Então, se você quer atuar com mães e não encontra essa profundidade, né, nos cursos, em temas que voltam em torno à saúde mental, saúde materna, essa capacitação ela é para você, tá? Para você que quer sustentar, tratar o puerpério emocional como um território legítimo que acontece, né? Tantas mudanças após a maternidade, como nós vimos, e principalmente para você que deseja gerar transformação, amadurecimento psíquico e emocional à mãe e à família, tá? E essa capacitação ela se torna única porque nós não temos um modelo teórico engessado aqui. Eu sempre falo, gente, quem só tem martelo, tudo vira prego. Se você estudar o Tornar-se Mãe exclusivamente pelo viés da psicanálise, tudo vai virar prego. Exclusivamente pelo viés de psicopatologias, tudo vira psicopatologia, tá? Então, aqui nós temos, ao longo da formação, uma metodologia viva interdisciplinar que integra, gaguejei agora, né? 1 hora e meia falando já. A psicologia perinatal, a neurociência, a antropologia, a psicologia do desenvolvimento e também o amadurecimento psíquico, tá? Então, ela é extremamente viva com diversas áreas aqui que vão corresponder à necessidade do, da atuação com mães, tá bom? Então, ao longo da capacitação, você vai reconhecer as fases, os tipos de puerpério emocional, como elas vão impactar nesse tornar-se mãe, na maternidade, em todos os assuntos da própria maternidade, porque a amamentação, sono, o puerpério Eva vive de uma forma, o puerpério Angélica vive de uma outra forma. Você vai conseguir identificar os tipos de puerpério, tratar e intervir de acordo com cada puerpério.
tá? Você também tem total respaldo para conseguir diferenciar o que é uma depressão pós-parto, como puerpério, um burnout, baby blues, uma psicose. Tudo isso, né, com um olhar robusto para o tornar-se mãe, e não exclusivamente psicopatológicos, tá? Você vai conseguir ali conduzir atendimentos com esse foco no amadurecimento subjetivo, com queixas, por exemplo, como queixas relacionadas à solidão, à culpa, à invisibilidade e o luto perinatal. Ok? Com o nosso curso, né, você consegue ali, trabalhar ajudando mães e famílias no período de adaptação à maternidade, desde a gestação até 3, 4 anos. Eu tenho mulheres, né, psicólogas clínicas experientes que atendem mulheres e que o curso revolucionou, porque ela começou a enxergar a mãe ali, esse processo do tornar-se mãe, que é algo presente na vida das mulheres, né? Então, você vai poder trabalhar ajudando mães em famílias nesse período de adaptação, gerar assistência emocional, que é algo único nosso, tá? Você deixa de ser uma profissional generalista, você se torna referência no campo que poucos dominam. Você tem mais tempo para sua família, porque você consegue conciliar a maternidade com a carreira, né, sem deixar o seu próprio autocuidado de lado, né? A sua própria maternidade. Você tem um trabalho com propósito, com remuneração. E essa demanda é uma demanda constante. Então, você já nasce com uma carreira consolidada, porque a gente já te traz todo o respaldo, desde o início até a referência, tá? Você viu aqui os passos, o que você precisa, e o curso de formação, de fato, é esse pontapé para fazer você nascer já consolidada na sua carreira, ok? Além de atendimentos individuais, você também pode gerar consultoria de preparação para o parto, para o pós-parto, consultorias perinatais, mães, a grávidas, a puérperas, tá? Mentorias, cursos online, e-book, palestras. Então, é tanta informação que você vai ali ter essas informações e vai conseguir trazer para a área, para o campo que você deseja. Então, às vezes, você quer trabalhar com grávidas, então você vai poder ali trazer toda a metodologia para atuação específica com grávidas. Quer já dar assistência à mãe no puerpério, você vai trazer toda essa metodologia exclusivamente para os seus atendimentos. Quer atender grupos, trabalhar com casais, quer ser palestrante. Tem alunas, gente, palestrantes, alunas escritoras, alunas que se dedicam na clínica em si. Então, é um mundo que vai te dar diversas possibilidades de atuação profissional, porque te traz um verdadeiro respaldo no quesito maternidade. Tá? Então, hoje, por exemplo, muitos jornalistas me procuram e recomendam as minhas alunas. Né? Eles vão direto no Instituto de Psicologia do Puerpério, porque hoje nós já somos referências dentro dessa temática do puerpério emocional. Tá? Então, desde grupos, atendimento individuais, e te coloca aqui um infinito de possibilidades de tanto conhecimento, tá? Mas no resumo do nosso trabalho, da nossa formação, é saber tratar e intervir o puerpério emocional. E aqui existe o depoimento. Estou conseguindo ouvir, Fabi? Comenta no chat. Ah, não está saindo som, né? Que pena, gente. A Fabi, ela é psicóloga, ela trabalhava no CAPS, tá? E quando ela se tornou mãe, ela começou a desejar a trabalhar com outras mulheres. Já que não está saindo áudio, eu vou relatar aqui a transformação dela, mas tem na nossa página também. E como vários outros depoimentos, né? E ela, quando se tornou mãe, ela começou a desejar a trabalhar ajudando outras mulheres. E também a ter uma carreira com mais liberdade de tempo, porque ela, dentro do CAPES, era aquele sistema, né, de bater cartão e tudo mais. Com a nossa formação, ela fez essa transição. Hoje trabalha 100% atendendo mães e com um mês, divulgando a agenda dela, ela já duplicou o salário dela do CAPES, tá? Trabalhando menos horas, com propósito e tendo mais tempo para
sua filha, para sua família, né? Então, ela traz aqui o quanto a formação foi esse quesito de segurança, de respaldo, tá? Às vezes tem alguma vozinha aí, ah, Karina, será que eu vou me tornar referência? É impossível você não se tornar referência com tudo que nós te ensinamos no Instituto, com todo o aperfeiçoamento profissional que nós trazemos, tá? Então, muitas alunas muitas vezes chegam, né, duvidando da própria capacidade como profissionais, mulheres e mães, mas sim, elas saem completas nessa integralidade de ser mulher, tá? Aqui também outro depoimento da nossa aluna Natália, e ela fala o quanto foi transformador, porque ela tinha dúvidas, né, dentro dela sobre a maternidade, e com o curso ela foi ali, tratando até mesmo as questões dentro dela, e passou a dedicar a sua trajetória profissional para ajudar outras mães, outras mulheres, né? Essa transição de carreira também para trabalhar 100% com mães. Assim que você se inscreve na nossa formação, o nosso curso ele é 100% online, ok? Então você tem acesso imediato as aulas e, muito importante, assim que você entrar, você já vai ter acesso a todas as aulas, tá, gente? Eu libero, não tem essa palhaçada não de, daqui tantos dias vai sair tal aula, não, você já tem acesso a tudo, porque eu sei que às vezes tem algum assunto em específico que você tem maior necessidade, às vezes já atende algum caso e aquele assunto para você é importante, então você já tem acesso imediato a todas as aulas. Temos 200 horas no nosso curso de capacitação, supervisão ao vivo, plantão tira dúvidas, suporte ativo, que mais? E a nossa biblioteca do Instituto. A nossa biblioteca, gente, ela tem ali todas as referências de todas as aulas, de tudo que é falado no Instituto. Eu ali coloco referências científicas, artigos, livros, teorias, postulados, tá? Então, vocês têm um arsenal mesmo de referências sobre tudo que eu trago ali no Instituto. Estão me vendo? Me vendo? Todo mundo está me vendo? Módulos. Bom, primeiro módulo, você vai ter todo o conhecimento teórico sobre puerpério emocional. Lembra que a gente falou sobre as fases, os tipos, como tratar cada fase, como tratar cada tipo, como identificar um puerpério emocional, como tirar a mulher do puerpério emocional. Então, aqui é uma aula realmente das crises existenciais, a cultura que acontece, até a superação do puerpério. Como identificar se essa mulher superou o puerpério, o que fazer para ela superar esse puerpério. Então, é um módulo específico sobre a teoria do puerpério, tá? E módulo 2, a gente entra sobre os fundamentos científicos da neurociência. Tudo o que acontece no cérebro da mãe, no cérebro do pai, tudo que acontece comprovado já cientificamente, essas alterações fisiológicas, porque a gente vai ver que correspondem às nossas teorias do módulo 1, tá? Módulo 3, direcionamento psicoterápico do puerpério. Então, a gente traz aqui, de fato, esse tratamento das questões da alma, esse amadurecimento, de fortalecimento das crises, muitas vezes, que vão acontecer após a maternidade. Módulo 4, módulo sobre o pilar 1, sobre o bebê, desde a vida intrauterina, constituição intrauterina, comunicação ali empática que acontece com esse bebê, a experiência, como esse bebê se sente emocionalmente, psicologicamente, que a psicologia vai falar sobre o emocional e o psicológico desse bebê. Então, também aqui é um módulo extremamente transformador, porque a gente não pode intervir em favor de uma mãe e detrimento do bebê ou em detrimento do bebê, favor do bebê em detrimento de uma mãe, tá? Mãe e bebê, todas as intervenções precisam caminhar juntas. Módulo 5, a gente fala sobre amadurecimento. O que é imaturidade? O que é amadurecimento? Como levar a paciente a amadurecimento? Como amadurecer pessoalmente? Né? Então, aqui a gente identifica níveis de amadurecimento aplicado na maternidade, tá? E qual o impacto que isso vai ter, porque nem tudo é patológico, nem tudo é existencial. Às vezes tem um olhar ainda de uma expectativa sobre a vida que precisa ser ajustado. Módulo 6, psicoterapia conjugal aplicada ao puerpério, como tratar o casal que vai passar por um período de readaptação, reorganização para o nascimento do bebê. Módulo 7,
só sobre rede de apoio e, obviamente, a gente vai falar sobre essa totalidade de rede de apoio, mitos, verdades, rede de apoio profissional, comunitária, entorno, né, familiar, e aqui nós temos o olhar profissional sobre esse assunto, né? Módulo 8, depressão pós-parto versus puerpério. Lembra? Aquela aula que eu falei para vocês, que a gente entra módulo, sintoma por sintoma, para diferenciar o que é esperado, o que é sintomático, tá? Essa aula aqui do módulo 8. Módulo 9, psicos diagnósticos, vocês saíram ali sabendo, de fato, tem total respaldo para identificar, tratar, diagnosticar, tá bom? Módulo 10, pré-natal psicológico e psicoterapia preventiva, para você que quer trabalhar com grávidas. Módulo 11, intensivo de psicologia obstétrica. Então, vamos falar aqui sobre o âmbito emocional e psicológico dentro do parto, da vivência parto, tá? Para que aconteça um parto positivo, como tratar, por exemplo, muitas vezes uma violência obstétrica. Então, eu trago aqui profissionais de fora, outros professores também. Então, é um intensivão de psicologia obstétrica. Módulo 12, luto perinatal, como tratar, como ajudar mães que estão passando pelo luto perinatal. Módulo 13, libido, autoestima, solidão, invisibilidade, crises existenciais. Como tratar tudo isso? Módulo 14, aqui você vai fazer um mergulho em você, a personalidade do terapeuta, a ética profissional, tá? Para quem quer atender essas mães. Módulo 15, atendimentos, planos prontuários, plano terapêutico, prontuário, tá? Precisa ter plano terapêutico, gente. Senão, você, né, aqui eu pego muito no pé das minhas alunas. O seu paciente precisa saber por que que você trata, como você trata e o que você está tratando, tá? Os dois precisam ter esse plano claro nesse processo terapêutico para ele entender o que está sendo feito, tá bom? E é muito importante porque ele vai ter segurança ali das suas intervenções, ok? As aulas ao vivo são sempre gravadas, alguém perguntou, apareceu aqui para mim. Tudo é gravado, supervisão, aula ao vivo, tá bom? Módulo 16, a psicologia do desenvolvimento da personalidade. Módulo 17, psicoeducação terapêutica. 18, sono, amamentação, suplementação perinatal. Módulo 19, antropologia perinatal, a história da relação mãe-bebê. É um módulo lindo, porque a gente consegue ver a história da família, tá bom? Tudo isso a partir das bases teóricas que nós já falamos aqui, desde a análise existencial, a neurociência perinatal, psicologia da gestação, parto, pós-parto, psicologia familiar, psicologia do desenvolvimento do bebê. Além de todas essas aulas com embasamento teórico, você tem a nossa biblioteca para você baixar, ter tudo com você assim que você entrar no Instituto, mais diversas ferramentas para o seu atendimento, ferramentas práticas, desde anamnese, testes, escalas de exaustão, de identificação, para o atendimento ao casal, se precisar, enfim, tá? São diversas ferramentas práticas. E aqui tem um ouro do Instituto. Por isso que eu falei, é impossível você não se tornar referência e não se sair segura para o seu atendimento. Além de toda a teoria, tem a escola clínica, tá? O que que é isso? Você pode atender mães, grupos, intermediar grupos na prática, tá? Na clínica social do Instituto com a minha supervisão. Tá? Com a minha supervisão. Então, nós temos no Instituto atendimentos gratuitos a grupos, a qual as alunas que estão concluindo a sua formação atendem essas mães e nós temos ali a minha supervisão. Então, é impossível você não sair 100% segura, tá? Para atender. Além de tudo isso, você tem acesso ao grupo exclusivo do Instituto com profissionais de mais de 7 países, que é acesso à rede Instituto Brasil e Mundo. É um grupo multidisciplinar, tá? A maior parte dos nossos alunos são psicólogos e psicanalistas, mas nós temos a área da saúde como um todo e profissionais interessados na temática do puerpério emocional como um todo, tá? Então, médicos, pediatras, temos no Instituto também consultoras, amamentação, pessoas que querem entender sobre puerpério emocional para ajudar os seus pacientes dentro das suas áreas e elevar e se destacar, tá? A maior parte são psicólogas
e psicanalistas, né, pela questão do atendimento clínico, mas você consegue também trazer para a sua área respaldo para o puerpério emocional, para entender, e além da visão técnica, mas enxergar essa mãe em transformação, como nós falamos aqui. E nesse grupo você tem acesso, é muito lindo, gente, porque tem encaminhamentos, troca, e a gente consegue ver tudo que está acontecendo aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também, por termos alunas em mais de 7 países, tá? Então, isso é muito incrível, porque a nossa metodologia tem sido validada por alunas em mais de 7 países e em centenas de alunas. Então, é impossível não se tornar referência e não trabalhar gerando assistência emocional de verdade através da nossa formação. Mais depoimentos aqui, essa é a Raíssa, nossa aluna psicóloga, e ela mandou ela já tinha uma experiência clínica linda, né, de ansiedade e depressão, e quando se tornou mãe, ela passou a desejar trabalhar exclusivamente com mães, tá? E aqui ela fala, Karina, eu quero te agradecer, porque graças à formação eu dupliquei a minha renda, fechei a minha agenda nesse mês e eu consegui equilibrar maternidade, trabalho e casa, né? Então, eu sigo realizada com a minha escolha, e depois até me mandou um presentinho aqui de agradecimento. A Beth, que ficou tão conhecida na cidade dela, gente, através dos grupos de acolhimento a grávidas e mães, que depois se candidatou até a vereadora da cidade, tá? Então, ela tem grupos de acolhimento ali a mães, daí são grupos lindos que ela forma. Eu tenho muitas alunas que de também cidade interior e que monta grupos na cidade ali, a cidade inteira, todas as grávidas, né, gestantes vão até a casa, aquele quintalzão, é a coisa mais linda de se ver. Quem acompanha a página do Instituto já viu, né, esses trabalhos ali. Então, seja única do mercado. Tá? Você está agora tendo a oportunidade de ser única no mercado, de fazer parte desses seleto grupos que têm esse conhecimento sobre puerpério emocional, que sabe tratar e intervir as dores das mães, das mulheres e da família. Eu te dou toda a direção, nós do Instituto vamos te dar toda essa direção, desde o começo até a sua referência. Gente, quem aqui está interessada em se tornar aluna da formação? Comentem sim aqui para mim. Eu ou eu. Quem aqui gostaria de fazer parte? A Sol comentou eu, a Amanda também. Olha, minha água já até acabou. Próxima vez eu vou trazer uma garrafa. Eu, a Karina comentou também. Uau, vamos lá. Eu quero que vocês percebam, né, a transformação na assistência emocional que nós estamos gerando no Instituto. E você pode fazer parte disso. Tá? Então, a gente tem falado sobre uma psicologia perinatal profunda, uma psicoterapia do puerpério que trata, que intervém as dores do puerpério emocional, que enxerga a mãe nessa transição psíquica de transformação, que cuida desse ser e dessa família, tá? Que está na ponta daquilo que sustenta esse iceberg e todas as outras temáticas da maternidade. Então, você vai trabalhar sustentando essa mãe. Olha que coisa incrível, né? Esse trabalho. Bom, então eu quero falar um pouquinho da condição para você entrar, né, do valor da nossa formação, que eu sei que vocês estão curiosos aqui. Nossa formação, gente, eu poderia, né, facilmente ali ter o valor de 12 vezes, tá? É um ano de acesso que você vai ter. Dentro desse um ano, eu tenho alunas que são maratonistas, então, Karina, eu lavava a louça ouvindo aula, dava TT para o bebê ouvindo aula, aí eu via a aula no trânsito, e em 6 meses elas conseguem terminar a formação. E tem alunas que precisam de um tempo maior, que gostam de uma vez por semana assistir a aula. O importante é você se colocar nesse caminho para ir em rumo onde você precisa, que você sabe que deve ir, tá? E não tem fórmula rasa, mágica. Precisa de investimento, de tempo e financeiro e intelectual, que é o principal. Tá? E de investimento financeiro, facilmente aqui, essa formação custaria tranquilamente, que sairia ainda muito barato para você, 12 vezes de 350 a mensalidade. Mas eu quero te dar uma boa notícia, que não vai custar 350 a mensalidade, mas 154,82 para caber no bolso de todas vocês, porque nós estamos de fato com esse compromisso de revolucionar a assistência a mães, a grávidas e puérperas, tá? Essa condição é no cartão de crédito ou à vista também. Você consegue pelo valor de 1,4
997 apenas. Está excelente, Alessandra, excelente para você não ficar de fora. Quando que vai abrir as inscrições? Na quinta-feira. Hoje é terça, amanhã é quarta. Na quinta-feira abrem as inscrições, tá bom? E o que é importante? Você pode se inscrever. Tem 7 dias para reembolso. Entrou lá na plataforma, viu alguma coisa que não gostou, é só pedir reembolso. Gente, eu tenho certeza que você vai ficar, porque você logo na primeira aula já começa a perceber ali que é muito mais profundo que até mesmo que esse workshop, e ao mesmo tempo que é profundo, te dá um caminho muito claro. Não é blá blá blá, tá, gente? Eu já, por exemplo, o Winnicott tem uma linha gigante, né? Uma linha teórica, livros, uma obra gigantesca. Eu não vou falar para você, ó, lê esses livros aí, como muitas formações fazem. Não, eu já digeri ao longo desses 10 anos e eu já trago para você aquilo que você vai aplicar. A aula, ela já é um conteúdo completamente de gesto já, para você ouvir e já aprender, tá bom? É impossível não se tornar referência. Então, na quinta-feira, às 8 horas da manhã, coloquem já no celular de vocês, tá? Vocês terão acesso à possibilidade, vocês vão poder se inscrever para a nossa turma, ok? E as 10 primeiras inscritas vão ganhar 5 anos de acesso, tá? Gente, isso daqui, esses 5 anos de acesso, só para vocês terem noção, é muito precioso, tá? Porque isso significa que vocês, por 5 anos, vão poder participar das supervisões, ter aulas ao vivo comigo, e atender nos grupos. Vão em 5 anos, Karina, não consegui terminar agora a formação, vocês podem mais para frente. Então, esses 5 anos que vocês serão alunas ativas do Instituto, tá? Então, é uma possibilidade de estar perto para eu não largar da sua mão enquanto você não chegar nesse lugar de referência de transformação. Então, esteja entre essas 10 primeiras do Instituto, tá? Da turma, para você ganhar esses 5 anos de acesso. Quinta-feira, ok? Às 8 horas da manhã, a gente vai liberar o link e já coloca o seu despertador para estar entre essas primeiras alunas inscritas. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta específica? Dúvidas, indagações, reclamações, comentários, como eu falo para as minhas alunas sempre. Quem quinta-feira estará do lado de cá do Instituto? Sol, quero te ver como aluna. Amanda, você também. Isso aí, Sol, esteja aqui do lado de cá e eu realmente estou comprometida em levá-las para esse lugar de referência, tá? Conte comigo, se inscreva sim, Amanda. Eu não quero que vocês apenas olhem esse conteúdo como, nossa, que conteúdo maravilhoso. Eu quero que vocês enxergam que é um chamado para vocês fazerem parte desse batalhão de profissionais especializados em bem-estar emocional materno e familiar, tá? É uma oportunidade para você. Então, eu não, assim, eu agradeço pelo parabéns. Mais feliz ainda eu vou ficar se você se tornar uma profissional que atende outras mães, porque é assim que a gente vai mudar as nossas gerações, tá? E eu quero, Anne, te vejo como aluna também na quinta-feira, tá? Qualquer dúvida, gente, eu estou como administradora do grupo, você pode me chamar, tanto eu quanto a Grazi, tá? Estou à disposição de vocês. Um grande abraço, quinta-feira, 8 horas da manhã, eu espero vocês entre as 10 primeiras. Tchau, gente, uma boa tarde, até quinta-feira.